eu estava me lembrando, né? Eu te pedi permissão se podia, porque você que é o entrevistado. Aqui você pode tudo. Não, é porque eu fui muito amigo da sua mãe. E ela me aprontou algumas. Ela tinha essa... Ela tinha um gêniozinho. Peculiaridade. Particularidade. Que talvez se você ela nunca tenha comentado isso. Ela veio ser artista do... Oh, meu Deus! Aquele... Do Pica-Pau, né? Não, aquele empresário... Sim. Oh, meu Deus, argentino. Isso. Oh, me falhou a cabeça agora. Falhou. E ela ficava lá na salinha dele, totalmente... Aquela era muito fechada, não sei se você teve essa intimidade com ela. Ela era bem reservada, não era qualquer um que brincava com ela. Isso não era qualquer um. Oh, meu Deus! Deixa eu falar para ver se eu vou falar besteira. João Bosco, não. Não. João Bosco foi... Não. Marcos Lázaro. Marcos Lázaro. Isso. Marcos Lázaro era de todos os principais artistas da Record. Sim. E a gente viajava juntos. E um dia, o Jânio Quadros estava, vamos chamar de exilado, no Guarujá. Na Revolução, ele ficava... O Guarujá, para quem não sabe, que não é de São Paulo, é uma ilhazinha, que fica bem agarradinha a Santos. E o Jânio estava lá. E um dia ele veio a São Paulo para bater um papo no quartel, alguns amigos que ele tinha lá, alguns generais que gostavam muito dele, e ele encontrou-se com meu pai. E conversa vai, conversa vem. Meu pai era maçom na mesma loja maçônica que o Jânio era. E o Jânio perguntou se meu pai conhecia a Elis. Meu pai disse, olha, vagamente, agora o Casalberto é amigo dela. Que eu queria conhecer ali, por que Elis? Eu vou falar com ela. Vamos ver que ela vai. E tua mãe era uma revolucionária. Né? Falar para ela que queria conhecer um cara que era contra a revolução era tudo que ela queria, era que a gente queria. Falei, Elis, isso assim. Pô, era ela com o Jair Rodrigues. O Jânio conseguiu uma licença para vir a São Paulo e fez um jantar para conhecer tua mãe. Era no show do dia 7. Uma semana antes, 10 dias antes, eu falei, está tudo certo para o dia 7? Não, tudo certo, sei o quê. Na véspera do ensaio, tudo certo. Na porra, você acha que eu sou o quê? Bom, que hora deu lugar para ela? Foi Jair Rodrigues e o Agnaldo Raiol, que a filha do Jânio queria conhecer, a Dirce, né? Queria conhecer. Fomos para a casa do Jânio. Chegou Jair. Chegou o Blota Júnior, que estava. Chegou meu pai, minha mãe, chegou o Golias. Chegou. E cadê Elias? Cadê Elias? Mais ou menos meia-noite, a mulher do Jânio falou assim, olha, melhor a gente se ver jantar, né? É. Cara, juro por Deus que é verdade. No dia seguinte, eu liguei, puto da minha... Porra! Tá todo mundo te esperando. Porra, você não me disse onde ele mora, não falou nada de mim. Falei, Elisa, eu tive de tarde na Record. E fizemos jantar sem ela. É. Ela era uma figuraça. É. Você não teve até... Ela, quando ela partiu, eu tinha 6 anos. 6 para 7. Em janeiro. Eu faria 7 anos naquele ano. Eu não tive a sorte. Pequenininho. Mas o que eu já ouvi de história... Mas era uma história. A tal briga não, a troca de farpas dela com a Maísa, eu estava ao lado, que foi na coxia da TV Record, que a Maísa veio cantar de galo para a pessoa errada. Eu estava ao lado. Senhores, eu vi a Elis dar um coice na Maísa. Olha. Ali era briga de cachorro grande, né? Era briga de cachorro grande. Mas aquele filme que tem dela, você, pela sua história, pelo que você ouvia até do seu pai, né, da sua família, tem muito a ver com a vida da sua mãe, você acha?
Olha, eu vou responder para você a mesma frase que o diretor falou para mim. Aquele não é o filme da Elis, é um filme da Elis. Então, assim, é um recorte, Ah, tá. entendeu? É um recorte de uma Elis, De uma digamos fase assim, dela. ela era muito, a Elis era assim, era uma pessoa muito complexa, multifacetada em N aspectos, que dificilmente um filme só vai conseguir contar a história dela, Perfeito. né? Então ali o Hugo Prata ele escolheu um caminho, né? Ele escolheu um caminho calçado na relação dela com o Ronaldo e num momento da vida dela, num momento musical da vida dela. É um filme que, no geral, eu gosto muito e ele tem um propósito, que eu acho que é o propósito mais importante de um filme como esse, que é fazer as novas gerações entenderem o tamanho daquele artista e terem a curiosidade de buscar saber quem é. E isso o filme fez. Isso o filme fez. Uma outra coisa que o filme fez foi quem viu o filme ficou tão curioso que foi ler o livro do Júlio Maria, O Nada Será Como Antes. E ali no livro, ali tá tudo. Eu quero ler esse livro. Que Eu vou te dar. interessante. Me dá. Eu vou mandar para você. Manda para mim. Mando para vocês. Sabe, porque a gente se gostava, mas a gente era muito amigo, cara. Eu me lembro de uma coisa triste. Ela estava hospedada, a gente ficava no mesmo hotel, que ela estava morando em São Paulo. E ela ficava no Marina, lá no Leblon, onde eu ficava. E eu ficava 3 dias no Rio, também morava em São Paulo. E um dia eu estou descendo para ir jantar e ela está chegando. Ela estava chegando com seu pai. E eu vou subir isso, olha, eu vou jantar na volta, eu subo e vou tomar um café com vocês. Ela falou, tchau. Aquele tchau foi a última vez que eu vi tua mãe. Porque acho que um mês depois... Parou o Brasil, né? Isso. Eu estava em Mangaratiba, larguei a gravação dos Trapalhões, vim para São Paulo para ir lá no Teatro Bandeirantes. Porque até hoje eu tenho música dela no meu carro, como nossos pais. Que aquilo é um hino nacional. Aquilo é um hino. Ela construiu um repertório que se você tiver paciência, você costura o repertório dela com toda a história sociopolítica brasileira. Você consegue colocar as músicas todas associadas ou contextualizadas com o momento sociopolítico do país. Aí você vai perguntar para mim, foi intencional? Não. Eu não acredito que tenha sido intencional. Eu acredito que tenha sido um resultado. Porque ela era tão intensa, ela vivia a coisa tão intensa que aquilo batia nela, ela queria falar na hora. Ela não deixava para depois. Não deixava. Entendeu? E ela gerou um volume de material, de discos, de músicas tão absurdo em pouco mais de 11 anos de carreira, de 11 anos de vida produtiva, que o próprio Júlio Maria fez essa conta quando ele fez o livro, que ele fez a conta mais ou menos que um ano da Elis era mais ou menos como se fossem 3 anos de qualquer outro artista contemporâneo a ela, dado ao volume de coisa que ela deixou e a velocidade com que ela... Então ela não passava vontade, essa é a palavra certa, ela não passava vontade. Meu pai falava, ela entrava no banheiro, saía do banheiro, tive uma ideia para um espetáculo. Ela nunca falava show, ela falava espetáculo, porque meu pai já sabia que o negócio ia... E aí meu pai já se via vendendo casa, vendendo carro, porque ninguém ia querer fazer, porque ninguém ia querer topar. E aí o livro, já estou lascado, já estou vendo tudo. E era assim, né? O Falso Brilhante, ninguém quis. Ninguém quis fazer, nenhum empresário quis bancar, nenhum empresário quis comprar aquela maluquice dela. Eles venderam casa, venderam carro, botaram tudo no prego, pegaram o dinheiro para fazer 2 shows. Caramba! Eram 2 shows. Ensaiaram com todo o corpo de atores e músicos e cenário e luz e figurino, tudo, para fazer um sábado e um domingo. E vamos ver no que vai dar. 1 ano e 8 meses depois, eles estavam lá tocando de terça a domingo.
Porque segunda-feira era dia para fazer banco, fazer compra, ver os filhos, né? Era melhor, era uma boa dar uma passada em casa, né? Era assim, de terça a domingo tudo lotado. Quer dizer, ela não excursionou com esse show. As pessoas vieram para São Paulo, para o Bandeirantes, para ver esse show. Então, assim, e o show, ele era exatamente um retrato da sociedade. Então, foi um show que foi mudando. Foi entrando música, saindo número, entrando número. E foi justamente porque era essa coisa, ela tinha essa vontade, ela precisava falar agora. Então, intensa, né? Não era uma coisa intencional, pimentinha. Entendeu? Não era esse lance intencional assim, vou fazer um disco para falar da política. Não, eu preciso falar e ponto, eu vou falar. Então eu acho que isso é munido de tanta verdade, de tanta intensidade, que talvez seja a explicação para ela ter a força que ela tem até hoje. É impressionante. Porque é uma coisa impressionante. Eu vou dizer para vocês, assim, eu falo isso em todas as entrevistas que eu vou. Eu não vou dizer um dia, para não parecer exagero, vai. Não há uma só semana da minha vida que não tenha pelo menos 1 ou 2 dias da minha semana que eu não pare para falar dela com alguém que eu nunca vi na minha vida. É impressionante. E você tem uma grande qualidade. Agora não vai ficar jogando confete. Você tinha tudo para ser uma pessoa recalcada, insegura, porque você teve pai e mãe monstros da música. E você nunca se vendeu, entre aspas. Você nunca disse, eu sou filho do César, sou filho da Elis. Você se fez pelo seu trabalho, pelo seu valor. Por isso que hoje eu estou te entrevistando com um misto de emoção e gratidão. Obrigado. Por te ver, cara. Porque você realmente tem valor. Eu sei o que eu sofri por ser o filho do Manuel de Nóbrega. Eu não quero que isso aconteça com o Marcelo. Quando diz, vai sentar no banco. Não, aquele banco é meu. E você teve esse privilégio, o teu valor, cara, não é elogio, corpo presente, não. O teu valor, cara, eu nunca vi você dar uma entrevista e dizer, meu pai é o César Camargo Mariano. Não, nunca vi. Podem perguntar e você responder. Não, sim, o que eu sempre respondi em relação a isso é que, óbvio, né, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha 20 anos e tanque de gasolina cheio, né? Muita energia e tudo mais, e um monte de sonho na cabeça. Mas, assim, talvez uma agressividade positiva, né? No lado positivo de querer fazer as coisas, ir para cima, tudo. E muita gente interpretou que eu não gostava de falar dos meus pais. E aí uma vez eu respondi, falei, gente, presta atenção. Eu amo falar dos meus pais. Se meus pais fossem políticos corruptos, eu ia me esconder dos meus pais. Eu ia ter vergonha disso, não é o caso. Meus pais são 2 panteões da música brasileira. Minha mãe é reverenciada mundo afora até hoje. Eu recebo mensagens no meu Instagram de músicos do mundo inteiro quase todo mês homenageando ou falando alguma coisa linda da minha mãe, porque descobriu minha mãe naquela semana, que ele nunca tinha ouvido falar e ele descobriu num vídeo, entendeu? Então, assim, a força dela continua se realimentando. O lance todo é que você, de certa forma, você tem que ser redundante. Você ser filho de dois monstros como eles, você tem que ser redundante. Então, não é que você tem que se autoafirmar. Você tem que estar o tempo todo... você tem que ser redundante. Não é que eu não vou falar dos meus pais. Não, eu tenho que... eu não tenho problema de falar dos meus pais. Não, nenhum problema. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me posicionar, eu tenho que me colocar, eu tenho que colocar o meu trabalho em primeiro plano o tempo todo. Eu tenho que fugir, num dado momento eu tive que fugir dessas perguntas. Por quê? Porque o assunto era só esse.
Eu falei, gente, se eu não fugir dessas perguntas, eu não vou ter chance de mostrar a minha vida. Por isso que eu te meu perguntei trabalho. lá dentro se eu poderia falar sobre isso. Porque você que é o entrevistado. Sim, mas 30 anos depois, está tudo certo. Essa conta eu já paguei. E maduro, né? Eu não tenho problema. Eu acho assim, quanto mais distante do fato, mais fácil você administra, né? Isso é óbvio. Né? Eu, durante muito tempo, tive muito problema de falar da morte e das causas e da perda da minha mãe. Eu tive muito problema. Eu tentava não falar. Por quê? Porque eu não tinha sedimentado essa história. Exato. Né? Eu sempre falei, gente, não me perguntem coisas, porque assim, eu não sei o que eu vivi, o que me foi contado. Eu posso aqui cometer uma gafe, eu posso falar uma coisa que eu acho que fui eu que vivi e não fui, entendeu? Então, assim, eu prefiro não falar, que aí eu não cometo nenhum erro, né? Hoje, não que eu sei o que eu vivi ou o que eu não vivi, mas hoje eu sei como lidar com isso. Essa é a diferença, entendeu? Eu sei como controlar e contornar essa situação. Mas, quando eu decidi que eu ia cantar, eu subi ao palco aos 12, com meu irmão, numa banda de colégio, num festival, e eu desci do palco, já tentando montar a minha. Né? Já saí catando o filho do Tuca, do Hamilton Godoy, estudava na mesma escola que eu, tocava piano, falei, é você, Godoy, Fred, vem cá, vamos lá, que agora eu quero montar a minha, e vamos embora, não sei o quê, e o Tuca a gente ensaiava na garagem da casa dele, com os teclados dele lá, meu pai também emprestava teclado pra gente fazer o nosso som e tudo mais, não sei o quê, mas eu cheguei em casa e falei, já sei o que eu quero, é isso. Com 12 anos. Com 12 anos. Aí meu pai falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, eu quero cantar. Ele falou, você tem certeza? Mas quando ele fez essa pergunta, não foi assim, você tem certeza que você quer cantar e não tocar bateria ou piano, não sei o quê. Posso pensar como pai? Ele tinha medo. Exato. Que você não fizesse o sucesso que ele fez. Quando eu falei, tenho certeza, eu falei, mas por que você está perguntando isso? Ele falou, porque você vai tomar pedrada todo dia. Exatamente. Mas por conta da sua mãe? Sim. Tá. Você nunca vai ser bom o suficiente. Porque uma das coisas que mais me incomoda... Olha, até hoje eu tenho loucura pelo meu pai. Ele é um exemplo de vida para mim. Uhum. Só que eu nunca gostei de ser chamado de filho de Manuel de Nóbrega. Porque meu nome não é filho de Manuel de Nóbrega. Sim, eu sou Carlos Alberto de Nóbrega. Uma coisa é o adjetivo, outra coisa é um posicionamento. Você está simplesmente contextualizando a situação. São coisas completamente diferentes. Eu já fui em entrevistas em que o tempo todo eu era o filho da Elis. Isso é extremamente desagradável. É deselegante. É deselegante, entendeu? Eu acho que sim, se ela fosse viva e tivesse na entrevista... Até poderia. Mas talvez ela desse no meio do entrevistador. Falou, filho, chama Pedro. É verdade. Mas assim, aproveitando toda essa história, essa conversa, só para não também ser deselegante aqui, a gente, né, amor? Imagina. O que você tira, o que você acha que você, como Pedro Mariano, tem dos pais, dos dois, tanto da Elis quanto do seu pai? Você, na minha mãe eu vou ter que contar com a... Você é estourado? Se precisar. Eu sou ariano, né? Então estourado já vem de fábrica, né? É meio natural, assim. Eu sou passional, tudo. Eu não sou tão estourado quanto ela, não. Não sou mesmo, mas eu falo, eu sou filho da minha mãe e do meu pai. Não abusa.